em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Pai, Senhor, irmãos, convido vocês a abrir suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 3. Do verso 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra: a travessia do Jordão. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-no. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor soberano de toda a terra puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram a água, a correnteza que descia parou de correr e assim formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Araba, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Nós entoamos, Senhor Deus, louvores a Ti, entregamos, Deus, a nossa adoração. Deus, agora nós receberemos, Deus, a Tua palavra, assim como nós já lemos, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor Deus, repreendendo toda distração, Pai, toda incredulidade, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, Senhor Deus, que a Tua palavra chegue ao coração de cada um aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, Senhor Deus, poderosamente conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu fiz um compilado daquilo que a gente recebeu lá nesses dias, né? A gente ficou 3 dias e o Senhor falou muito e eu peguei isso e transformei naquilo para a nossa vida. Lá a ministração era diretamente voltada para a liderança e o que o Senhor queria falar comigo, falou comigo em relação a isso é sobre a nossa vida. A nossa vida diante das circunstâncias, daquilo que a gente tem hoje para viver no mundo atual. E uma palavra que o Senhor colocou no meu coração foi de ressignificar.
ressignificar a nossa vida. Mas o que é isso, né? Ressignificar no âmbito cristão é a gente passar por uma transformação. E essa transformação, ela envolve duas coisas: a nossa identidade e o propósito. E essas duas coisas nós precisamos estar cientes do que elas são, para a gente conseguir caminhar nessa caminhada cristã. E em 2 Coríntios, a gente depois volta para esse texto. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, fala que: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, se eu estou em Cristo, eu reconheci Cristo, tudo se faz novo. As coisas antigas se passaram e eis que tudo é novo. Então, primeira coisa, identidade. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Então, a primeira coisa para você refletir nessa noite: quem é você em Cristo? A sua identidade diante de Jesus. Aqui falou que tudo se passou, tudo que é passado se passou. Eis que Ele faz tudo novo. Então, quem é você em Cristo? E a segunda coisa que a gente precisa guardar aí nessa noite, depois tem mais, mas só que essas duas coisas são importantes para você entender como que é a transformação cristã na nossa vida. A segunda coisa está lá em João, capítulo 8, verso 32, que fala assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu conheço a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade me liberta. Me liberta de quê? De toda mentira que o inimigo lança sobre a minha vida. Então, por isso que eu primeiro preciso saber quem eu sou em Cristo, e depois eu preciso acreditar nessa verdade, reconhecer a verdade de tudo que eu sou em Cristo, porque na palavra dele fala tudo aquilo que nós somos nele. Tudo que foi, passou. Então, eu tenho uma nova identidade. É como se você pegasse o seu RG e descartasse ele, tirasse uma foto nova e colocasse ali. E essa foto, e aí escrita lá, é de filho amado de Deus. Essa é a nossa nova identidade em Cristo. Então, eu reconheço que eu sou um filho amado, eu reconheço a minha identidade e eu descarto toda mentira. Toda mentira o quê? Toda rejeição. Tudo aquilo que o inimigo lança sobre a nossa vida que nos faz não enxergar quem nós somos em Cristo. Então, essas duas coisas são muito importantes para a gente entender nessa noite. Primeiro, eu preciso reconhecer quem eu sou e eu preciso descartar as mentiras, colocando a verdade de Deus sobre nós. Porque a verdade é a palavra de Deus. Amém? Então, essas duas coisas guarda aí na sua mente. E voltando lá para Josué, então, a gente sabe agora que para ressignificar a nossa vida, nós precisamos saber dessas duas coisas. Nós lemos o texto de Josué, atravessando com o povo de Israel o Jordão. E nessa travessia, algumas coisas traz para as nossas vidas, de que nós devemos fazer. De como que nós podemos transformar. E assim como uma gestação, ela dura 9 meses, né? Deus ali, o embrião, todo o processo ali da transformação de um bebê na barriga, dura ali 9 meses. Assim é a nossa vida cristã. Ela tem etapas e tem um tempo. E nós precisamos conceder a Deus a liberdade para Ele fazer com que a gente amadureça. Então, o embrião não fica sempre embrião. Ele vai se formando, o coração, os órgãos, os braços, as pernas, a cabeça. Tudo ali vai se formando na perfeição divina que Deus fez. E assim também é nós. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos nos amadurecer. Nós precisamos entender como que nós amadurecemos. E o tempo que nós vivemos, a gente ouviu muito sobre isso ali, que os tempos estão diferentes, as estações mudaram. A gente entendeu muito sobre isso, né? Sobre liderança no tempo atual. E eu queria falar sobre isso, sobre como a gente é cristão no tempo de hoje. Como que é ser liderar a nossa vida no tempo de hoje. E o primeiro ponto está em Josué 3:11, quando o povo estava ali e Josué recebeu as ordens do Senhor, ele falou com os israelitas. E ali no verso 11 fala que: vejam a arca da aliança do Senhor soberano. De toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. A arca representava a presença de Deus. E o que Deus faz? Vai com ela à frente.
Ele não manda o povo sozinho. A presença de Deus estava ali à frente. E o primeiro passo para a nossa vida, para a gente aprender a liderar a nossa vida no tempo que nós estamos vivendo, no hoje, com o mundo do jeito que está, é a gente ter visão do céu para andar na terra. Eu estou nesse mundo, e se eu começar a ter a visão desse mundo, eu não consigo andar. Eu não consigo caminhar. Se a presença de Deus, a arca não tivesse com aquele povo, eles não conseguiriam atravessar aquele rio. Mas Deus, com as instruções do céu, Ele indica ali que a arca iria na frente para mostrar o caminho. Então, nós precisamos ter visão do céu. Precisamos nos santificar para viver o novo de Deus. Assim como essa questão de a gente aprender, né, o processo ali da transformação de uma criança no ventre, a nossa vida também tem esse processo. E esse processo a gente precisa entender que sem Deus a gente não consegue caminhar. Sem Ele a gente não consegue viver neste mundo. E há muito tempo, uma coisa que Deus me lembrou ali nesses dias, principalmente com essa questão da gestação, foi de que antes de ter a Gabriela, a gente falava assim, perguntava, vocês vão querer ter filho? E a resposta muitas das vezes era que, não, nesse mundo de hoje não tem como ter filho. Não tem como criar filho nesse mundo, está muito difícil. E lá nesses dias aí, nesse dia, quando foi falar dessa frase em relação à gestação, Deus me lembrou. E trouxe a memória de que está difícil, está mesmo. Está tudo bagunçado. Mas só que a estação mudou. Nós temos uma geração aí nova. Né? Nós somos geração Z, a geração, por exemplo, da Gabriela é alfa e é geração tecnológica. Não adianta eu querer criar ela lá como eu fui criada. Não vai dar certo. Alguns princípios vão dar certo, porque o princípio não muda. Mas a estrutura tem que ser diferente, porque ela é da era da tecnologia. Então adianta eu colocá-la num cercadinho ali e falar que ela não vai ter acesso a nada. A gente tenta, mas não tem como. Ela é da era tecnológica. Então assim também a nossa vida cristã. Eu preciso trazer o céu para a minha vida, para me poder conseguir viver nessa era. O princípio vai mudar? Nunca, porque a palavra de Deus não muda. Mas a forma como que eu vou agir agora, diante daquilo que eu recebo do Senhor, é diferente. O povo recebeu a instrução. A arca vai na frente e vocês vão seguir. E nós também temos instruções. E as instruções estão aqui. Por isso que os dois primeiros pontos, minha identidade em Cristo e eu saber a verdade para ela me libertar de toda mentira e engano dessa era. Então muitas das vezes a gente fica falando assim, é difícil ser cristão, é difícil ser cristão nesses dias, o mundo está muito complicado e a gente está focando só no que acontece lá fora. Mas Cristo nos chamou para viver o hoje, sendo igreja e com todo o poder que Ele nos dá. O que está acontecendo lá fora, deixa acontecer. Nós só precisamos viver e ser igreja. Nós só precisamos viver o céu aqui na terra. Então eu preciso atrair o céu. Eu preciso fazer uma parceria com Deus, andar junto de Deus. Essa parceria, dar o braço para Deus e andar com Ele. Assim como aquele povo foi atravessar o Jordão. Ele também ali instruiu o povo a atravessar. Ele também te instrui a atravessar. Independente do que a gente está passando. Independente de qual circunstância a sua vida hoje está. Então, quando a gente faz essa parceria, a gente enfrenta tempo difícil. Mas, ouvindo a voz de Deus, a circunstância não me para. Então, surgiu a circunstância, o problema, o desafio, qualquer coisa aí. Não me para, porque eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu não sei o amanhã, mas Ele sabe. E Ele me instrui a caminhar. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é quem nos instrui. Então, nós precisamos ter visão do céu para andar na terra. Precisamos viver uma fé mais profunda, tendo sensibilidade do Espírito. Quanto mais perto de Deus, mais sensíveis às coisas do Espírito. A gente aprendeu aí sobre o Espírito Santo, 7 semanas falando sobre o Espírito Santo. A gente teve o culto de Pentecoste. Então a gente sabe o poder do Espírito Santo. E Jesus já deixou ele justamente para a gente não ficar sem saber o que fazer. Por quê? Porque Ele nos orienta. Ele nos ajuda. Em Colossenses 3, verso 2, fala que a gente precisa manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que eu vou fazer? Atrair o céu para a minha vida. Eu pego as coisas do céu e trago para a minha vida para eu conseguir viver aqui. E em Hebreus 12, 2,
fala que tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Qual é a verdade? Identidade de filhos amados. E eu tenho que entender que meus olhos têm que estar nele, em Jesus, que suportou toda a cruz. Então, tenha os olhos fitos em Jesus, olhe para o céu e consiga andar na terra. Nós precisamos. E uma coisa que, voltando lá em Josué 3, no verso 5, fala que Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O Senhor falou, Josué instruiu o povo a santificar. E santificar, muitas vezes a gente acha que é ser santo, intocável, que ninguém pode tocar, eu não erro, eu não peco. Mas não é isso. É nós errarmos e reconhecermos as nossas falhas, mas principalmente a gente se parecer mais e mais com Jesus. Então, quando eu me santifico, eu me pareço menos com o mundo e mais com Jesus. E é isso que o Senhor fala com a gente quando a gente precisa trazer o céu para a terra. Mais parecidos com Jesus e menos parecidos com o mundo. Então, o povo foi chamado a santificar e o Senhor também está nos chamando a santificar. E não é só uma coisa vaga, não é só uma palavra vaga, santifiquem-se, não tem mais nada. Tem algo a mais aí nesse verso que fala que, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Deus quer fazer novo todas as coisas na nossa vida, mas nós precisamos nos santificar. Nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele, separados, consagrados. O outro ponto, em Josué 3:4, na parte B, fala que desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Aquele povo nunca tinha passado pelo Jordão. Eles não sabiam passar pelo Jordão. Eles não sabiam como fazer. Então Deus vai lá e fala, dá a instrução para eles manter tantos metros da arca. Por que tantos metros? Porque eles iam conseguir enxergar a arca, não ia perder, não ia se perder, e eles iam conseguir atravessar aquele rio. Então o segundo ponto é que a gente precisa aprender a andar em lugares novos. O amanhã a gente não sabe. Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Você pode até programar o seu dia. Você pode pegar a sua agenda aí e escrever, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Você pode fazer isso. Mas Deus, no estalar de dedos, Ele pode mudar tudo. Porque o amanhã não pertence a gente, pertence a Ele. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Mas tem uma certeza no amanhã que a gente pode ter. Que o amanhã tem algo novo dEle. Tem algo novo do Senhor amanhã. Por quê? Porque a palavra dEle fala que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Então, toda manhã, a misericórdia do Senhor é renovada na sua vida. É renovada na minha vida. Então, todas as misericórdias sendo renovadas, algo novo do Senhor está nos esperando. Então, eu não sei o que tem ali, mas eu preciso aprender a andar ali. Aquele povo, ele precisava de uma instrução para poder saber andar ali naquele lugar. Saber andar naquela terra. Então, para acessar o novo, a gente precisa aprender a andar sobre esses lugares. As estações, elas passam, a gente estava no outono e no inverno. Agora a gente está no inverno. Adianta eu pegar as roupas lá do verão e usar no inverno? Eu vou sentir frio. Eu vou estar usando roupa de calor e vou estar sentindo frio. Então as estações mudam, então eu preciso deixar aquilo que está ali na minha vida me atrapalhando, daquela estação passada, e pegar o novo de Deus. Aquilo que Deus tem de novo para nós. Então eu deixo aquilo e começo a viver com aquele novo. E não é a gente tem que deixar de pensar que Deus não se preocupa com aquilo que é a mudança na nossa vida. Ele está ali, o tempo todo disponível. E aí por isso que a gente precisa ter cuidado com esse novo. A gente precisa ter cuidado para não cair e ter cuidado para não ficar pelo caminho. A arca foi posicionada num lugar para que ninguém deixasse de enxergar ela e ficasse para trás. E por isso que nós temos que entender que a presença de Deus, atrair o céu para a nossa vida, é isso. É de eu não ficar para trás na instrução que Deus me deu. Às vezes eu estou tão aqui focado naquilo que aconteceu no meu passado que eu não estou enxergando a nova instrução. E Deus está falando.
E Deus está falando, e eu estou focada no passado. Se eu não mudo essa estação, eu vou ficar lá. E o passado já foi, não tem como voltar. Mas o novo de Deus, que é o amanhã, está ali disponível, esperando você. Só basta você entender a instrução de Deus, atrair o céu para a terra e entender essa instrução. Então a gente precisa entender que Deus ele sempre tem algo novo para o povo dele. E nós temos que ir para lá. Aquele povo estava em rumo à terra prometida. E nós também temos uma terra prometida. Amém, irmãos? Deus tem um lugar, Jesus foi preparar um lugar para nós. Um lugar que nós ansiamos para estar nele. Preparados nós estamos? Pense aí. Você está preparado para ir para esse lugar? Nós precisamos estar preparados. A terra já está preparada, mas nós precisamos andar nela. Nós precisamos aprender a andar nela. A terra está pronta, mas nós não. Não precisa achar que você está pronto. Você tem que se preparar para estar pronto, mas pronto você não está. Porque a cada dia você tem que se ressignificar, transformar a sua vida, ter certeza da sua identidade e repreender toda mentira que o inimigo lança. Porque a armadilha dele é te iludir para você não alcançar a terra. Ele quer te fazer entender que não, você não é um filho, você não é amado, você é uma pessoa que não é amada por Deus, que a sua vida só dá errado, e isso, lançando mentiras, para que você não alcance aquilo que Ele tem para você. Então você precisa entender e aprender a andar em lugares novos. Deixa o passado, deixa aquilo que ficou, deixa aquilo que está preso lá. Se você vive acorrentado, preso nessas coisas, você não consegue enxergar o novo de Deus. Se o povo fica ali, que era um povo, os israelitas ali, murmurador, começa a voltar tudo lá, eles não atravessavam aquele rio. Por isso que Deus deu a instrução clara ali. Fiquem, a arca ia ficar ali para o povo conseguir enxergar e todo mundo conseguir passar. Então a terra está pronta, mas a gente não. E por isso é um tempo que a gente precisa nos santificar. A gente precisa aprender mais da palavra de Deus e reconstruir todos os dias os nossos pensamentos. Por que reconstruir? Porque é imposto em nós mentiras. O diabo impõe na nossa mente mentiras. E a gente precisa reconstruir isso com a verdade que é a palavra de Deus. Para que assim a gente consiga andar nos lugares novos. Lugares que o Senhor preparou para nós. Amém? Então, primeiro ponto, a gente ter visão do céu. O segundo, aprenda a andar nesses lugares novos. E eu aprendi a andar no lugar novo, eu aprendi a trazer o céu para a minha vida, a viver com o céu em mim. E agora eu tenho que fazer algo. Josué 3, 11 ao 17 fala que: vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, e a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão, seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha, a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. O povo estava ali para atravessar aquele rio. A arca colocada ali, os sacerdotes carregaram a arca da aliança e ficaram parados em terra seca, porque o rio Jordão se abriu, da mesma forma que Deus tinha feito lá no Mar Vermelho. Mais um milagre na visão daquele povo. E tem uma coisa que aconteceu ali, a instrução foi dada, os sacerdotes foram para os seus lugares, tomaram as suas posições,
E aquilo ali se espalhou. Aquela notícia se espalhou. A arca vai estar lá e a gente vai passar por ela. Ela é a nossa instrução. Todo mundo recebeu a instrução. E sabe o que tem acontecido? Nós temos recebido a instrução e não tem saído de nós. Você tem recebido a palavra, você tem entendido ela, mas você não tem passado adiante. Você não tem repartido com o outro. E um passo para a gente, nesse tempo, que a gente às vezes culpa aí o mundo, culpa tudo que está acontecendo. O maior erro é quando a gente não reparte aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se essa notícia para ali, um pouco daquele povo não passa. E quanto Deus tem feito na sua vida e você não tem abrido a sua boca para falar. Você não tem compartilhado. Você não tem demonstrado para as outras pessoas. A gente precisa falar dessa terra para o povo. Que terra? A vida eterna, ao lado de Jesus. Nós precisamos falar. Quantas pessoas ao seu lado têm carregado um peso, um fardo, além do que pode suportar? Porque tem o quê? Não tem atraído o céu para a terra e você não abre a sua boca para falar. Tem uma frase que eles falaram lá, se eu não me engano foi o pastor Josué, de que aonde eu estou, se eu tenho o Espírito de Deus, eu transformo o ambiente. Então, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na rua. Se você tem o Espírito de Deus, aquele ambiente é transformado. E agora eu te faço uma pergunta, como que está o ambiente onde você está? Você é a pessoa que se entrega ao que estão fazendo lá, ou você é aquele que não precisa falar nada, mas com um farol é a luz de Cristo ali? Quem está do seu lado sabe que você é um seguidor de Jesus? Quem está ao seu lado sabe que você ama a Cristo e você tem uma identidade de filho? As pessoas precisam saber. E muitas das vezes a gente joga a culpa em quem está aqui. Porque olha lá, a missão é deles, daqueles que foram chamados. Irmãos, a missão é de todo mundo. Se você reconheceu Jesus como o único salvador da sua vida, você já recebeu uma missão, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E esse mundo não é você sair daqui e ir lá para a China, para sei lá onde. É na sua casa, é na sua rua, é no seu bairro, é no seu trabalho, é na sua escola. Abre a sua boca. Abre a sua boca para falar desse Deus. Ou você não tem o que falar? Deus não faz nada na sua vida? O que você está fazendo aqui hoje então? Respirando, respira aí, esse ar que Ele te dá. Seus filhos, sua família. Não, mas a minha vida é uma desgraça, desculpa o palavreado. Então o que você está fazendo aqui? Deus te ama e Ele te deu uma identidade de filho. E Ele quer que você fale isso para os outros. Que eles também podem se tornar filhos. Então aquele povo falou sobre aquela terra. Aquele povo falou. Aquilo ali começou a se multiplicar ali em falar. A arca vai estar lá, a presença de Deus. E sabe a presença de Deus ali no meio, em terra seca? Por que Deus não pôs na ponta, colocou lá no meio? Para quê? Para que todos que passassem tivessem uma experiência com Deus. Porque a presença dele era a arca. Então todo mundo que passava tinha uma experiência com ele. E a experiência ali, de só aquele rio está se abrindo. Não precisava de mais nada. Olha que milagre aos olhos nus. E o que você tem esperado? É engraçado porque a gente só quer procurar os milagres grandes. A gente quer entender ali, não, que Jesus é esse que não cura mais ninguém? Irmãos, e nós estamos caminhando para cada vez mais nos tornar inútil no reino, porque a gente pensa desse jeito. Porque milagre não precisa ser grande. Deus não mede, da mesma forma que Ele não mede pecado, Ele não mede milagre. Ele opera do mesmo jeito. E às vezes a gente não vê acontecer, porque a nossa fé está fraca. E nós não estamos falando. A gente tem vergonha de quando alguém chega do nosso lado e fala assim, eu estou com dor de cabeça. E a gente não abre a boca e fala assim, deixa eu orar por você. Deixa eu fazer uma oração para Deus te curar. Aí a gente tem medo de que não vai curar. Só que você não entende que só de você já fazer, você está manifestando aquilo que Deus é.
Então, quem está do seu lado, que às vezes está passando por uma ansiedade, uma crise de ansiedade, uma depressão, que é o nosso do momento aí, que mais a gente tem visto. Quem do seu lado precisa de simplesmente um abraço reconfortante, que cura. Quem do seu lado precisa ver você chegando com a alegria de Cristo. Às vezes você é aquela pessoa que chega mal-humorada, que chega ali já, nem começou o dia e já está xingando. Quem que é você no dia de amanhã, que é uma segunda-feira, que já levanta da cama falando, começou tudo de novo, mais uma segunda. Você está vivo, Deus está te dando a oportunidade de viver aquele novo dele ali, uma misericórdia se renovando ali. Então, pare e pense, o que você tem feito? A gente precisa falar, a gente tem que compartilhar aquilo que temos recebido. Compartilhar. Eu recebo, eu regozijo e eu reparto. Curso de satisfação que tem sido falado. Entender quem você é em Cristo. E fazer isso se passar adiante. Então, o outro ponto então é isso. A gente precisa falar dessa terra para as outras pessoas. A gente precisa falar dessa terra. Às vezes você não precisa falar abertamente. Só de você viver. Você já move ali. Pensa ali, quantos que às vezes estavam andando e só acompanhando a multidão? Passaram. Então, às vezes, só por uma atitude simples sua, aquela pessoa vai saber quem é Deus na vida dela. E é uma oportunidade que você tem de pregar a palavra. E a outra parte, Romanos 12, verso 2. Fala que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra coisa que a gente tem que fazer, mudar a nossa forma de agir. Nós precisamos entender que quando a gente anda com Deus, nós precisamos discernir os ciclos. Que ciclo a gente está vivendo? Nesse andar com Deus, nessa caminhada com Deus. E é aquilo que eu falei mais para trás. A palavra de Deus, ela nunca vai mudar. Esse princípio da palavra de Deus, ele nunca vai mudar. Porque Deus, ele é imutável e a sua palavra também. As pessoas podem tentar tirar, colocar as coisas na palavra dele. Mas a palavra dele é única e imutável. Então, o princípio não muda, mas você pode agir de forma diferente diante do princípio. Você tem que mudar a sua forma de agir. E sabe um exemplo? Antigamente, para a gente reconhecer um crente, ele era reconhecido andando na rua com a Bíblia debaixo do braço. Esse era o crente, o fervoroso, homem de oração. Hoje não é assim mais, irmãos. Sabe um verdadeiro crente? É aquele que traz o Espírito Santo para a sua vida e vive isso como um estilo de vida. E a gente volta no outro ponto. Estilo de vida por quê? Porque as pessoas sabem quem você é em Cristo. Então não preciso carregar isso aqui para me falar que eu sou crente. Não preciso carregar a palavra. Eu preciso viver ela. Então que situação você está? De religioso que precisa ter a palavra dele na mão, senão você não é crente? Ou de verdadeiro cristão que fez de Jesus o seu estilo de vida? Ele nos chama para isso. Ser cristão é trazer ele como a nossa inspiração, é aquele que a gente enxerga e a gente passa a imitar. Imitadores de Cristo. Esse é um estilo de vida. Então esse princípio nunca vai mudar. Mas a gente precisa entender os tempos, as estações e mudar a nossa forma de agir. Nós precisamos mudar a forma que a gente age diante das circunstâncias da vida. Sendo um verdadeiro cristão, sendo uma pessoa que tem Cristo como estilo de vida. E não como alguém que eu só, um amigo que fica longe ali, que eu encontro só algumas vezes. Mas estilo de vida, caminhando lado a lado. A arca estava lá no meio. E o povo precisava passar por ela
para ter um encontro com Deus. E assim a gente também. A presença de Deus está disponível para nós, mas nós precisamos ir até ela. Se aquele povo não atravessa, eles não têm essa experiência de atravessar aquele rio se abrindo ali. Então nós precisamos atrair a presença de Deus para a nossa vida. Então essas estações elas mudam, o tempo muda e Deus tem nos chamado a aprender, a cultivar e colher de uma forma diferente, de uma nova forma. Então, duas coisas para a gente aprender a mudar a nossa forma de agir. Primeira coisa, arrepender. Para me mudar a minha forma de agir, eu preciso reconhecer que alguma coisa tem que se render a Cristo. Alguma coisa está errada na minha vida, eu preciso reconhecer. Porque perfeito aqui ninguém de nós somos. Somos todos pecadores, falhamos. Por isso que eu falei que a terra está pronta. Mas nós não estamos, porque nós todos os dias precisamos nos arrepender. Porque nós somos falhos. Nós precisamos nos arrepender. Então, alguma coisa na nossa vida precisa ser rendida a Cristo. Ser levada à rendição. Entregue ao Senhor. E o que você precisa entregar? Assim como o Guilherme ministrou aqui, o que você tem que entregar para o Senhor nessa noite? O que está te incomodando aí no seu coração? Que pedra? Às vezes lá no rio, você lá vai começar a atravessar esse rio e tem uma pedra enorme, te atrapalhando chegar na presença de Deus. Um pecado que você está aí de estimação aí muito tempo e você não tem conseguido vencer. Uma falta de perdão. Um vício. O que tem te atrapalhado? Uma mágoa. O que está na nossa vida que nos impede de chegar até nessa arca da aliança, da presença de Deus? O que nos impede? E a outra coisa é renovar pela palavra, assim como nós lemos no texto, a gente transformar pela renovação da nossa mente. Como que eu renovo a minha mente? Recebendo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. Eu preciso saber tudo? Não. Você tem que entender que todos os dias, quando você tem contato, você começa a meditar. E o Senhor vai te trazer uma situação naquele dia que você vai precisar colocar a palavra em prática. E com quem? Com a ajuda do Espírito Santo, que está ali te guiando, te instruindo. Então, precisamos renovar pela palavra. E uma outra coisa é obedecer. Obedecer, muitas das vezes, quando a gente vai contra, obedecer, ele nos leva a ir contra a nossa carne, contra a nossa vontade. Porque aquilo que Deus nos vai falar, muitas das vezes vai nos fazer ficar ali incomodados. Porque obedecer é isso. Obedecer a Deus, a gente fica incomodado, porque a nossa carne não quer fazer. A gente tem esse sentimento, mas é preciso. Para mudar a nossa forma de agir, a gente precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. A gente pode falar até que obedecer é a linguagem de amor de Deus. Ele não nos obriga, mas quando a gente faz, ele fica alegre. Porque ele não quer aquilo como uma obrigação, como uma coisa que você faz. Eu tenho que fazer isso. Não, mas ele quer que você entenda que você agora é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já se passaram. E você obedece não porque é uma ordem, um Deus rigoroso, um Deus mandão. Mas é um Deus que te ama. E você obedece porque você ama a Ele. Amém? Então mude a sua forma de agir. Mude a nossa forma de agir. E uma outra coisa é zerar as pendências e gerar futuro. Um ponto vai casando com o outro. O que você tem que zerar na sua vida? O que está essa pedra aí? O que você tem que tirar ela aí? Zerar dessa que está te impedindo para alcançar algo novo. Alguma coisa que está te entrelaçando aí, uma corrente que está te rodeando, que está te impedindo de alcançar o novo de Deus. Lá eles usaram 3 exemplos, que fala 3C. O primeiro C é começar, o segundo C é continuar e o terceiro C é cessar. 3 perguntas. O que você começou na sua vida e você não continuou? O que você começou? E uma pergunta, o que você precisa começar na sua vida? Estou estagnado, identifiquei o que eu preciso zerar, o que eu preciso fazer? Às vezes é ter uma disciplina de devocional, de oração, para conseguir atrair o céu para a sua vida.
Às vezes um perdão que está aí travando, porque o perdão, irmãos, ele nos impede. Porque você foi perdoado, Cristo nos perdoa. Então nós precisamos fazer o quê? Repartir esse perdão. De quem que você tem guardado mágoa? A outra pergunta, o que você precisa continuar fazendo? O que está na sua vida aí que você tem que continuar fazendo? Que às vezes você parou ali por um tempo e não está conseguindo. E você precisa continuar. E o que você precisa cessar? O que você precisa colocar um basta ali? Pense aí. O que você precisa começar? O que você precisa continuar? E o que você precisa cessar na sua vida? 3 coisas, 3C. E isso aqui é muito em relação àquilo que fizeram com a gente. O que fizeram com você? E que você está aí guardando isso no seu coração? Quem que te lançou uma palavra? Quem que às vezes te feriu? E você está aí, amarrado nisso. Essa é a sua pedra, que te faz impedir de chegar na presença de Deus. Porque você começa a olhar para a situação, para a pessoa, e pensa, não tem perdão para esse aí não. Eu não consigo perdoar. Mas eu quero te falar nessa noite, se você está aqui, aquela cruz ali, que significa e representa um Jesus que não está ali, não está preso ali, não está segurado ali. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para cumprir o quê? A morte dele naquela cruz, derramando o seu sangue, por perdão a mim e a você. Pelo perdão e pela remissão dos nossos pecados. E você está negando um perdão para alguém que fez algo para você. Então, o que você está preso? E uma coisa que eu quero te falar essa noite. Em Jesus, tem recurso para mudar tudo aquilo que fizeram com você. Em Jesus, da sua forma humana, carnal, não tem. Mas em Jesus, tudo aquilo que lançaram, fizeram, te magoaram, te apedrejaram, te feriram, em Jesus tem recurso. Então não importa o que fizeram, não importa o que você tem carregado, entregue a Ele. Deixa Ele tomar conta, deixe Ele resolver, a justiça é dEle. Basta você o quê? Entregar esse peso. Entregar essa mochila com essas pedras que você tem carregado. Principalmente a do perdão. Você tem dons, você tem talentos, tudo que Deus colocou na sua vida. E muitas vezes não está usufruindo, porque você está travado numa falta de perdão. Pensando naquela situação lá de trás. Lá atrás, mas foi assim, fizeram isso comigo, eu não faço mais. Então continua. Continua desse jeito. Hoje, irmãos, assim, eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Eu fiquei tão triste porque nós precisamos substituir uma professora, uma pessoa que ministrar a aulinha para as crianças. Eu não tinha como fazer isso porque eu estou aqui ministrando para vocês. Não apareceu ninguém, gente. Só uma pessoa se dispôs. E essa pessoa, coitada, ela se dispôs e ainda estava doente e não podia. Ela estava gripada e também não podia. Ela falou, se você não importar, eu também estou doente, mas eu vou para você. E naquele momento eu falei com Deus, Deus, abençoa ela, porque ela se dispôs sem obrigação. Porque os outros acham que é por obrigação. A gente não está obrigando. Quando eu entendo quem Jesus é, eu tenho prazer, eu tenho amor em servir a Ele, em servir quem está do meu lado. Já percebeu que com as crianças ninguém quer? Porque criança é difícil, né? Criança faz bagunça. Irmãos, ali está a geração de profeta. Ali está quem vai construir o futuro. Ali quem vai prosseguir nessa travessia do rio. Não estou aqui falando para você chegar aqui no final e falar assim, eu quero servir. Deixa Deus falar com você. Mas eu quero te falar 2 coisas para você. Se você não zerar tudo que está te prendendo, os seus dons, seja na porta, seja cantando, seja limpando o chão, está travado e Deus vai te cobrar. Ele vai te cobrar, porque Ele vai falar, eu te dei isso, te dei essa capacidade, coloquei isso nas suas mãos e você não usou. Deixa Deus colocar para fora, deixa o seu talento usufruir. Zere essa pendência, essa mágoa que você tem, isso que te prende de não fruir, não frutificar. Porque tem uma coisa que a gente precisa zerar, que é para você precisa cortar esse ramo sequinho que está aí na sua vida, que te impede.
eu não faço. Não estou falando só daqui, eu estou falando lá fora. De você ser uma pessoa que vai pregar, que vai viver. Corte esse ramo que não te faz crescer. Você sabe, todo mundo aqui sabe de uma flor, se você não podar ela às vezes, ela não cresce. Uma fruta aí, uma árvore frutífera, ela precisa ser podada para ela ganhar força e crescer. E assim nós somos. O processo que você está passando hoje, às vezes de uma coisa difícil na sua vida, uma circunstância complicada, é Deus te podando. E você às vezes está reclamando, por que eu estou passando isso, Senhor? De novo eu. Aceite e viva o processo. A estação vai mudar. Nós não ficamos em inverno para sempre. Daqui a pouco é primavera, as flores vão florescer. Daqui a pouco é verão, a chuva vai cair, a semente vai germinar. E o novo de Deus, novo do Senhor. E você, aonde você está? Parado, estagnado, aquele ramo seco ali daquela árvore. Então, zere as pendências para você gerar um futuro. Gere as pendências. Corte o que é preciso para que você frutifique mais e mais e mais. E uma coisa para você guardar também, Deus não nos chamou para sermos ocupados. Não é para você ser multitarefa, mas é para você ser exemplo. Para nós sermos exemplo. Não adianta eu querer ser ocupado demais, eu preciso ser exemplo. Do que adianta eu fazer várias coisas se eu não estou sendo exemplo? Exemplo dentro da minha casa, exemplo no meu trabalho, exemplo na rua, exemplo na escola. Aonde você estiver, não é para você ser ocupado, mas é para você ser exemplo. Frutifique com atitudes visíveis, de perdão, de paciência, de ser generoso, de ter humildade. Frutifique nessas áreas. As pessoas ao nosso redor precisam perceber Jesus em nós. As pessoas que estão do nosso lado precisam perceber Cristo em nós. Em Josué, capítulo 6, verso 4 e 5, o povo atravessa aquele rio. Depois ali, eles pegam 12 pedras, fazem um memorial para ser lembrado ali do que tinha acontecido. E aí eles passam então, eles estavam perto de Jericó. E Deus ali dá uma ordem para aquele povo. Fala que do 3. Pode ser do 2, irmãos. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos os 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Deus ali fala que aquela cidade seria deles, que ele entregaria aquela cidade. E ele dá uma ordem para aquele povo marchar ali 6 dias. No 7º dia eles tinham que marchar 7 vezes e tinha que tocar. E na hora que tocasse, eles iam atacar. Pensa o povo recebendo essa ordem. Pensa, que reclamação. Eu acho que deve ter tido, porque Deus vai lá e fala, em vez de dar um conceder ali, atravessou o mar, fez aquilo num instante, e quando é para entregar aquela cidade, manda o povo começar a marchar. 6 dias rodeando. Que ordem é essa? E o que Deus tem falado para a sua vida que você está assim, Deus, isso? O que Deus tem te pedido que você está falando assim, isso que eu não entrego? Que ordem o Senhor tem falado e que você está assim, não tem base que é isso? Que você tem olhado aí que essa ordem aí de 7 vezes. A gente sabe que o 7 tinha um significado, tem um significado para Deus. E ele marcha ali, manda marchar 7. No final, tocar aquela trombeta. E no longo toque o povo ia atacar. No verso 20, fala que quando soaram
as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Aconteceu? Aconteceu. Eles respeitaram aquilo que o Senhor tinha falado. E aconteceu. Uma ordem que a gente não entendia, que eles não entendiam, mas aconteceu. E o que o Senhor tem falado? O último ponto fala que a gente precisa seguir a voz de Deus acima de tudo. Várias vozes vêm à nossa mente. É uma pessoa falando de cá, você tem que fazer isso, é a outra falando, vai por esse caminho, várias. Mas se você não tiver o entendimento de que a única voz que você tem que ouvir claramente é a voz de Deus, você vai se perder pelo caminho. Você não vai seguir a instrução que é falada. Porque a voz de Deus, ela nos dá a direção certa. Não tem rodeio, não é uma incerteza, não é uma coisa que vai te tirar da presença. É a certeira. Ela é ali, vai, faça e eu vou fazer acontecer. Então, que ordem o Senhor tem dado para a sua vida? Muita coisa surge, mas a gente precisa manter firme naquilo que é inegociável, que é a voz de Deus. Mas como que eu... Aqui no texto, o povo, nessa queda das muralhas, Josué era o líder. Quem estava liderando aquele povo era Josué. Moisés tinha morrido, Josué assume. Deus fala que vai honrar ele ali. Mas não era por Josué. Não adiantava nada Josué. Josué, se fosse ali na força dele, ele não teria feito rodear 7 vezes e tocar uma trombeta. Ele ia atacar. Josué era apenas a pessoa ali que Deus tinha colocado como líder. Mas todo o povo estava sendo liderado pela voz de Deus. Todo o povo estava debaixo da liderança de Deus. Então nós precisamos seguir a voz de Deus acima de tudo. O que Deus tem te falado? Aquele povo ali, ele foi ensinado a vencer não só pela obediência, mas pela perseverança. Obedecendo aquela ordem de que tinha que ali 6 dias ficar marchando, no 7º marchar 7 vezes. Então eles foram obedientes. E o que eles foram? Perseverantes. 7 dias. Se eles desistem, eles não conquistam aquela cidade. E aonde você tem desistido? Qual que foi a instrução que Deus te deu? Mas Deus não fala comigo. Fala sim, porque é só você abrir a palavra dele. É engraçado porque ali quando tinha uma sala profética. Irmãos, a fila rodeou. E Deus falando lá dentro. Não precisava de sala profética para falar. Mas a fila estava rodeando. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não quer ter um caminho para poder prosseguir. A gente quer ir rápido ali, me dá instrução agora, Senhor. E a gente não entende, não discerne os tempos. Porque Deus às vezes quer fazer a gente passar por um processo. 6, 7 dias, 7 meses, 7 anos. Não sei quanto tempo. Mas Ele quer fazer a gente passar por aquele processo, da forma dEle. E muitas das vezes a gente quer antecipar. Trazer a promessa que Ele deu agora, é no meu tempo. E a gente não entende que é no tempo dEle. As nossas estações, o nosso reloginho não é o relógio de Deus. Ele tem a hora de agir, a forma de agir. Nós só precisamos obedecer e perseverar. Então, ouça a voz de Deus acima de tudo. Ouça a Deus e persevere em obediência. Nós precisamos perseverar em obediência. Persevere. Assim como aquele povo perseverou e alcançou aquela cidade ali. Deus tem algo novo para você. Hoje talvez, amanhã, semana que vem. Mas persevere. Não foque no que Ele vai falar, mas foque no que Ele te mandou fazer. E o que Ele te mandou fazer? O que Ele tem te pedido? O que você tem preciso entregar a Ele? Então foque nisso. Foque em obediência e perseverança na palavra de Deus. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Só para te lembrar. Primeira coisa, saiba quem você é em Cristo. A sua identidade em Cristo.
Depois você destrua toda mentira que o inimigo tem lançado sobre a sua vida. Toda incerteza, toda mentira, tudo aquilo que ele tem lançado sobre a sua mente para destruir a identidade de Deus em sua vida. Depois você comece a pensar, será que eu estou tendo visão do céu? Será que eu estou tendo visão do céu sobre a minha vida? E aí você tem esse entendimento e você começa a aprender, a entender que você precisa aprender a andar no caminho novo. E aí você começa a andar nesse caminho novo, entendendo isso, você começa a falar. Então começa a pensar, como você tem sido aonde você está colocado? Na sua casa, no seu trabalho? Você tem falado o que Deus tem feito na sua vida? E aí se você não tem feito isso, Deus está te dando a oportunidade de mudar a sua forma de agir. E a sua forma de agir, você vai só mudar quando você zerar as pendências que estão travando a sua vida. Então pense aí, o que tem travado a minha vida? De mudar a forma de agir para que eu fale do Senhor e atraia o céu para a terra. E aí você ouça o que Deus tem falado. Não é eu que vou falar, é o Senhor, aí no íntimo do seu coração, que vai te apontar tudo aquilo que é preciso mudar. Porque se você está aqui nessa noite e falar para mim que você não tem que mudar um xizinho, você está errado. Porque todos os dias nós temos que passar por mudanças. Porque as estações mudam, o tempo muda, e nós precisamos abandonar algo e colocar algo de Deus. Então nessa noite eu te convido a fechar os seus olhos e entregar para o Senhor o que está te impedindo de crescer, de frutificar, de deixar Ele fazer na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, diante da Tua presença. Deus, assim como aquele povo ali era um objeto que representava a Tua presença. Hoje, através do Seu Filho, nós não precisamos mais disso, porque a Tua presença está em nós. Através do Teu Espírito Santo, o Senhor age em nós, Senhor. E nessa noite, Senhor, tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor, tudo que foi ministrado, em nome de Jesus, Senhor, o que o Senhor tem que mudar na nossa vida, o que nós precisamos mudar, traga na nossa mente, Senhor. Traga no nosso coração, Senhor. O que nós temos feito, Senhor Deus, que não está agradando ao Senhor? Que ramos, Senhor, que nós precisamos cortar, Senhor, para frutificar mais, Senhor. Para liderar, Senhor, mais a nossa vida. Quem nós somos, Senhor. Deus, às vezes nós estamos culpando o mundo, mas é nós que não temos nos agarrado na Tua presença. Porque assim como aquele povo atravessando aquele rio, e aquelas águas que não estavam ali mais sobre os seus pés, mas estavam um rio aberto, o Senhor nessa noite abre o rio para nós passarmos para nós alcançarmos a Tua presença. Deus, e se tem qualquer pedra na nossa vida que nos impede de chegar nessa presença, tira, Senhor. Eu não sei o que tem travado a sua vida. Eu não sei se você vive num ciclo vicioso de procrastinação, de religiosidade, de ansiedade, de depressão, de falta de perdão, de mágoa, de orfandade, de rejeição. Mas em nome de Jesus eu creio num Deus do impossível, que nessa noite Ele pode te fazer identificar todas essas coisas e trazer cura sobre a sua vida. Mas fale para Ele. Eu não consigo arrepender por você, mas você consegue. Tira o foco de tudo aquilo que está te atrapalhando e coloque o foco em Cristo. Atraia o céu para a sua vida. Atraia o céu para a sua casa. Atraia o céu para essa cidade. Viva o reino. O que tem te atrapalhado? O que tem te impedido de atravessar o Jordão? O que tem te impedido de alcançar as promessas de Deus? O que você tem que zerar na sua vida? O que você começou e não continuou? O que você começou e parou no meio do caminho e precisa continuar?
que você precisa começar nessa noite? O que você precisa cessar na sua vida? Pôr um basta, Senhor, eu não aceito isso mais na minha vida, isso não tem poder. Cesse, você tem autoridade para falar. Às vezes você está enfrentando essa enfermidade, às vezes você está enfrentando essa ansiedade, essa depressão, e não fala um basta, porque você está agarrado nas correntes do passado, naquilo que fizeram com você, naquilo que agiram com você. Mas Jesus faz nova todas as coisas, e nessa noite você tem que falar isso para Ele. Ó Senhor, fizeram isso comigo, o Senhor viu, porque o Senhor é o Deus que está em todos os lugares. Eu não quero resolver, mas o Senhor resolve. Eu só quero que isso saia da minha vida para que eu chegue mais perto do Senhor. Fale para Ele. Libere esse perdão. Libere isso que está na sua vida que te atrapalha. Em nome de Jesus, libere. Libere isso na sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. A Tua presença, Deus, que é maravilhosa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra. E uma coisa que nós queremos, Senhor, é atrair o céu para cá. É atrair a Tua presença ainda mais sobre nós. Senhor, e muitas das vezes nós estamos agarrados a algo, Senhor. Algo que nós não rendemos ao Senhor. Mas Deus, faça, Senhor Deus, na nossa vida nessa noite. Tira, Senhor, tudo que nos atrapalha. Tudo, Senhor, que nos atrapalha de entregar para o Senhor. Tudo que nos impede de chegar perto de Ti. Tira isso da nossa vida. Eu quero entregar, Senhor Deus, nessa noite a vida dos meus irmãos a Ti, Senhor. Eu não sei, Deus, o Senhor é o Deus que sonda os corações e que sabe todas as coisas. Mas nessa noite eu quero te pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo enche a vida deles, Pai. Encha, Senhor, com a Tua presença. Derrama, Senhor, sobre eles a Tua presença, Senhor. Deus, que se tiver qualquer dom aqui, Senhor, travado, talento travado, Senhor, em nome de Jesus, seja o que estiver travando, que saia fora. Liberte, Senhor, essas vidas de toda escravidão, Senhor. De tudo aquilo que impede de chegar mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós entregamos, Senhor. E assim como essa canção fala, Senhor, nada vai mais satisfazer a nossa vida do que a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Esteja aqui, Senhor, fazendo, operando, curando, restaurando.